tarde, boa tarde, boa tarde. Estamos de volta aqui através das ondas do canal Educação. Boa tarde. Hoje, dia 4 de agosto do ano de 2022, estamos de volta diretamente do Estúdio 4, extraordinariamente, nesta transmissão de aulas para o curso técnico em recursos humanos. A disciplina é ética organizacional e profissional. Tudo bem, minha gente? Beleza? Olha aqui os canais, aqui os polos conectados conosco, Alto Longar, Dom Inocêncio de Seu... Dom Inocêncio, são dois canais de Dom Inocêncio. Eu estou olhando para Juazeiro do Piauí, Lagoa do Sítio, Manoel Emídio, Palmeira do Piauí, São Julião, São José do Piauí, Sussuapara. Ok, tem mais gente aqui conectados conosco aqui pelo chat do YouTube, por favor. Fiquem à vontade, fiquem muito à vontade para interagir pelos chats, tanto do IPTV como do YouTube. Vamos adiante, porque tem muita coisa massa para a gente discutir na aula de hoje sobre aprendizado organizacional. Minha gente, a alta capacidade de aprendizado, ela vem dos insights. É um outro termo em inglês, vocês vão achar muito em todos os textos que tratam de gestão. Então, quando vocês verem esses termos, associem logo. Ideias, insights, eles equivalem a ideias. Então, assim, o aprendizado vem de ideias que pode se captar do mercado, mas também dos clientes que são usuários do produto e do serviço. Opa, olha aqui, tem um canal mesmo aqui no retorno que é o Seduc Pi05. E a galera aqui, aí eu não vejo de onde é, mas o pessoal já respondeu aqui, o mestre ou mestra presencial já respondeu aqui, que é o polo de Canavieira. Boa tarde, minha gente. Vocês já estão há um tempo aqui acompanhando esta transmissão. Só não citei o nome de vocês porque no retorno aqui no IPTV não está aparecendo o nome Canavieira, mas vocês já disseram aqui. Por favor, fique à vontade, prof ou profa presencial local aí, por favor, compartilhe seu nome aqui pelo chat. Vocês podem também estar compartilhando os nomes dos alunos aqui pelo chat, que eu vou, na transmissão, falando o nome da galera que nos acompanha aqui nesta tarde de quinta-feira em mais uma transmissão do canal Educação. Tá bom? Então, vejam. Essa capacidade de aprendizado, ela vem de ideias que se captam no mercado, mas também dos clientes, que são os usuários. Aqui na forma de clientes ou usuários, tem um outro nomezinho em inglês que vocês vão encontrar muito nos textos de gestão, que é o nome feedback. Ok? Feedback por feedback, entendam que é o repasse de informação com fins de aprendizagem, tá bom? Essa é a pegada do feedback. Esse termo é muito usado dentro da gestão de pessoas, dentro do RH, principalmente nas avaliações de desempenho dos profissionais, onde a área de RH faz a avaliação e, obviamente, precisa dar o feedback para o profissional, ok? Por exemplo, sua avaliação foi essa, esses e esses foram os pontos fortes ou pontos de acerto no seu desempenho profissional, estes e estes foram seus pontos fracos, são os pontos de melhoria que você precisa ultrapassar para superá-los e melhorar a sua atuação. Isso é feedback, é repasse de informação com fins de aprendizagem, tá bom? E isso é muito forte do ponto de vista de aprendizado organizacional. Funcionam tanto as ideias
como os feedbacks dos clientes. O cliente usa um aplicativo e aí ele deixa lá o comentário, aprovando, botando as estrelinhas, aprovando ou desaprovando a experiência dele. É um cliente que, de repente, usa uma roupa e aí depois vai dizer se aquela roupa ficou boa ou se ela ficou desconfortável no uso dele. Isso é feedback. Então, as ideias vindas do mercado, esses feedbacks capturados a partir dos usuários, tudo isso funciona como matéria-prima. Deixa eu destacar de verdinho aqui, claro. Todos esses elementos são matérias-primas para o desenvolvimento de novos projetos, não é? Bem como de novos produtos ou serviços. Sacam? Também para o aperfeiçoamento do que já existe. Eu melhoro o que eu já faço e pode ser que estas ideias, esses insights de mercado e esses feedbacks de usuários me deem elementos para que eu possa aperfeiçoar o que eu já faço. Opa, Paulo de Canavieira aqui pelo chat do IPTV. O Paulo de Canavieira é liderado pela profa Josiane Rodrigues da Silva. Boa tarde, profa Josiane. Muito bem, hashtag tamo junto. Profa, se você quiser compartilhar o nome da galera aí pelo chat do IPTV, fique à vontade, fique muito à vontade, viu? Então vamos adiante, que eu vou falando aqui na transmissão. Essa visão de negócio, minha gente, ela destaca em amarelo. Essa visão de negócios de usar ideias de mercado e as contribuições dos usuários, dando sugestões, fazendo críticas sobre o produto ou serviço que eles estão experimentando, isso pode gerar uma melhoria contínua, uma melhoria contínua e, inclusive, minimizar os riscos de alguma coisa não dar certo. Sacam? Detalhe, minha gente, é que na prática tem muita gente, tem muita empresa que não gosta de ouvir críticas. São pessoas frágeis que vão pegar as críticas e absorvê-las de forma negativa. E uma sacada é, de fato, transformar essas críticas em pontos de aprendizagem. Isso gera melhoria contínua, isso minimiza os riscos de algo não dar certo. Tem empresa que tem medo de perguntar para o cliente o que é que ele acha daquele produto ou serviço. Por quê? A empresa tem dificuldades de lidar com as críticas, sendo que elas podem ser poderosas matérias-primas num processo de melhoria contínua do produto ou do serviço. Porque é o cliente, é o usuário que vai dizer o que é que funcionou naquele produto ou naquele serviço, o que é que não deu certo. Aí a gente vai lá e corrige. Sacam isso, por favor, câmbio. O que não é gerido, o que não é medido, não é gerido. Tem empresas que só pro forma, tem empresas que só para fazer a média botam lá uma caixa de sugestões críticas, né? E aí as pessoas depositam lá suas observações e a empresa não faz nada em relação a isso. É só para enfeite, ok? Mas empresas que têm uma cultura voltada para o aprendizado, elas pegam dúvidas, elas pegam elogios e críticas como matéria-prima para o aperfeiçoamento contínuo. Tá bom, minha gente? Ok, câmbio. Eu vou dar um exemplo disso. Os bancos não tinham um canal onde diretamente o cliente poderia fazer críticas aos serviços prestados num banco. O Conselho Monetário Nacional, que é o órgão máximo do sistema financeiro brasileiro,
determinou que todos os bancos deveriam ter uma área, né, para receber críticas, né, observações, dúvidas, né, dos clientes, para que os clientes se sentissem mais acolhidos, para que os clientes não percebessem como uma relação só de mão única. Na verdade, a construção de um relacionamento de longo prazo entre uma marca e um cliente, ela vem dessa interação, dessa via de mão dupla, desse laicar. A ideia é que seja uma relação de ganha-ganha, não é? Uma relação em que a empresa ganha e que o cliente perde. Ela é uma relação de curto prazo e ela se torna com o tempo insustentável. Tá bom? Beleza, minha gente? Isnaba, pode botar o slide todo aí na tela, por favor. Vamos adiante. Então, minha gente, um conceito, né, que pode ser aplicado nesse contexto de cenário muito incerto, de cenário desafioso, onde eu já disse aqui na aula, esse cenário de incerteza, de instabilidade, de crise, é um cenário onde tomar decisões é extremamente estressante. Mas um conceito que pode ser aplicado nesse contexto, né, é o de MVP. Deixa eu destacar em verdinho aqui, porque merece. O MVP significa produto minimamente viável. A ordem das letras aqui, né, porque a princípio, se fosse do português, seria, né, minimamente viável produto. Porque o termo ele é do inglês, então ficam invertidas as letrinhas aí, a gente chama de MVP mesmo, tá bom? É produto minimamente viável. Aí destaco em amarelo a ideia de um MVP, né? Deixa eu puxar uma perninha aqui. Deixa eu puxar uma perninha vermelha. A ideia do MVP é testar a tese no mercado. Qual é a tese? É testar essa tese aqui. Ela é tanto o produto ou o serviço que a empresa venha a ofertar no mercado. Essa é a tese, o produto ou o serviço, sacam? A tese é de que o produto ou o serviço sejam capazes de atender às necessidades do mercado, das pessoas. Então, vejam, a ideia é testar a tese no mercado, o produto ou serviço, para ser validado, ou não, pelos usuários do produto ou do serviço. Entendem? A ideia é essa, é teste. Óbvio que isso é feito num grupo mais reduzido. Esse produto ou serviço ele não vai ser ofertado largamente, necessariamente de forma ampla no mercado. Ele vai ser testado por um grupo de consumidores. Esses consumidores, esses clientes vão avaliar, vão abastecer a empresa de feedbacks. A partir desses feedbacks, o produto ele vai sendo aperfeiçoado. Essa é uma possibilidade. Ou então ele realmente, ele tem uma qualidade mínima atendida, ele é um MVP, ele é um produto minimamente viável, ele vai ser lançado, os consumidores, os clientes ou usuários vão utilizar e vão dizer, olha, está faltando isso, está faltando aquilo, essa e essa característica, e aí essas informações serão incorporadas no planejamento e no melhoramento desse produto ao longo do tempo. Por isso ele vai ser constantemente atualizado. Eu volto a dizer para vocês, é como no celular de vocês. De tempos em tempos vocês vão ver lá tanto os aplicativos sendo atualizados como o próprio dispositivo. O próprio celular de vocês chega em um determinado momento em que ele pede atualização. E aí você vai lá e atualiza para... A ideia é de que ele esteja sendo melhorado. Nem sempre isso acontece. Algumas melhorias, elas de fato não melhoram a experiência do usuário com
aquele produto ou com o serviço, tá bom? A ideia aqui, vejam, não é apresentar, né, não vai ser apresentado pelo mercado a melhor versão da solução, né, que é o produto ou serviço. Na verdade, vai ser minimamente viável para atender as necessidades e os desejos dos consumidores. Aos poucos é que, né, esse produto vai sendo atualizado, vai ficando mais robusto, vai ficando mais completo e melhorando a experiência do consumidor, tá bom? Por exemplo, pode voltar a imagem aqui para mim, Isnaba. Deixa eu usar como um exemplo um antivírus. Pode ser que um antivírus seja criado para apenas proteger o usuário desse antivírus de e-mails duvidosos, do spam, né? De e-mails que sejam um risco à segurança do usuário. Mas vejam, isso é minimamente viável, é só uma pontinha. O próprio antivírus, ele vai te ofertar aplicações mais amplas. Óbvio que você vai pagar por isso, mas aí ele vai lá, vai proteger não somente você de e-mails perigosos, né? Mas ele também vai proteger você de outros tipos de vírus, de outros tipos de conexões. De repente é um vírus que você pega numa rede, numa conexão de rede. Então, aquele antivírus também vai proteger seu dispositivo, seja ele celular, seja notebook, desse tipo de ameaça. Então, você vai vendo, ou você paga um pacote completo do antivírus que proteja amplamente você enquanto usuário. Se não, vai ser minimamente viável, serão entregas parciais, sacam? De segurança. Essa é uma estratégia que se pode utilizar, tá bom? Num produto minimamente viável. A ideia é lançar rápido um produto que consiga atender minimamente as necessidades ou os desejos de um público e ao longo do tempo você vai incorporando, você vai gerando melhorias nele. Tá bom? Beleza? Pode ampliar o slide todo aí na tela, Isnaba, por favor. Vejam só. Vamos adiante aqui. Quando a Apple lançou, a Apple é a maçãzinha mordida, não é? Quando a Apple, povo de Juazeiro, de Lagoa do Sítio, de Manoel Emídio, de Palmeira do Piauí, de São Julião, de São José do Piauí, de Sussuapara, de Dom Inocêncio e Alto Longar, e também de Canavieira, quando a Apple lançou a primeira versão do iPhone, qual foi a primeira versão do iPhone? Vocês lembram? Princesinha, você lembra qual foi a primeira versão, o primeiro número de iPhone? Elas haviam muitas imperfeições. Haviam algumas coisas que travavam, são os bugs, né, que travavam no dispositivo. Mas também teve funcionalidade que caiu no gosto dos usuários. Eu vou destacar isso aqui de verde, porque foi o bicho. Deixa eu ver aqui, a tela touch. A tela, deixa eu contextualizar, um pouquinho antes do sucesso do iPhone, dos smartphones, um pouquinho antes, havia um modelo de celular chamado BlackBerry. Ei, Isnaba, por favor, câmbio. Berry. Ei, Isnaba, tu pode abrir o navegador aí e procurar no Google imagem do celular do BlackBerry para a gente compartilhar na tela e o pessoal apurar. É porque os meninos são muito novinhos, certamente vai ter gente que vocês não são do tempo do BlackBerry. Aí fica bem visível a diferença do que é um celular touch, né? O touchscreen, e tem o celular BlackBerry.
O Isnaba vai abrir aqui o navegador, né, para que a gente possa ver como era o BlackBerry e como ele era líder de mercado, mas como ele foi rapidamente substituído pelo iPhone lançado pela Apple, né? BlackBerry. Isso, beleza. Mostra a imagem desse bicho aí. Esse aqui era o celular líder de mercado antes do iPhone lançar antes da Apple lançar o iPhone. Olha aqui o BlackBerry. Espera aí, o Isnaba vai botar maiorzinha aqui a imagem. Só um minutinho. Ele vem, o celular, ele tem tela, mas e os teclados eles são físicos. Espera aí. Opa, saiu aqui da. O bicho ainda tá esse preço aqui. Esse é um modelo de celular BlackBerry. Vejam, ele tem uma tela até maiorzinha, não é? Ó, ele tem uma tela até maiorzinha, mas na parte de baixo ele tem um teclado físico, os botões mesmo para você apertar, certo? Esses BlackBerrys, eles vêm com a canetinha, né? Você podia estar usando uma canetinha com ele. Era um bicho bonito, sabe? Chique. Era um celular de CEO, viu? Era celular de diretor-presidente de uma empresa. Esse BlackBerry aí, sacam? Né? Era celular considerado executivo e muito usado. Agora, ele tinha esse problema. A tecla dele é muito pequena. Ele valorizava mais a tela e menos teclado. Então o teclado ficou reduzido, ficou bem pequenininho. Era ruim para algumas pessoas manusearem esse bicho aí. E o BlackBerry você já conseguia receber, ligar e se conectar à internet, e-mail, responder e-mail. Dava para fazer isso através dele. O problema era a usabilidade. Havia essa dificuldade com esse teclado físico de botões pequenos. Tá bom? Beleza? Aí a Apple, aproveita a viagem, Isnaba, e procura uma imagem aí do iPhone. Procura uma imagem do iPhone para a gente compartilhar com o pessoal aí. Pode ser o antigo, que é o que disputava mercado com o BlackBerry. Isso. O iPhone era 7, era o primeiro? Não lembro, mas vai aí, o primeiro iPhone. Primeiro iPhone, isso. Olha aí a imagem do bicho. Percebam, isso, clica aí num bicho desse com essa tela, isso. Bacana. Olha só, ficou legal. Agora tu compartilha aí na tela. Olha que interessante essa sacada agora do iPhone. Ele tinha ele apresentou alguns problemas, mas vejam, o Isnaba vai já compartilhar aqui na tela com vocês a imagem do iPhone. Só um instantinho, tá aqui. Olhem o detalhe. O que o iPhone tem de superior ao BlackBerry? Olha a tela dele aqui, é o primeiro iPhone. A tela touchscreen. A tela em que ela não tem botões ou teclados físicos. Eles estão embutidos na tela. Você aperta na tela e aciona os botões. Vejam como a experiência do usuário se transforma. Esse celular agora, ele não tem mais... Vejam, a tela aumenta. Eu não preciso mais do espaço de teclado separado da tela. O teclado agora está dentro da tela. Isso faz todo o sentido
Isso muda completamente a experiência para você manejar o celular. E ainda tem essa história do arrasta, né? Aperta e arrasta. Né? É uma coisa tão interessante. Bote um celular de botão na frente de uma criança e bote um smartphone. A criança nem quer saber de celular de botão. Ela quer o touchscreen. Ela quer apertar na tela e arrastar. Aperta e arrasta. O uso do celular se tornou mais intuitivo, né? Se tornou mais intuitivo nesse cenário aqui, tá bom? Sem falar nas características, né? Físicas do produto. O iPhone ele tem uma característica diferenciada. Então, vejam, o tamanho da tela se expandiu consideravelmente, porque agora eu não tenho mais teclado físico. O teclado está inserido dentro da tela. Ok. Tudo bem, minha gente? Sim ou não? Aí, ó, iPhone, ele comeu consideravelmente o mercado consumidor de quem antes comprava o BlackBerry. Tá bom, minha gente? Câmbio. Hoje, vejam, não é mais tendência, pelo contrário, agora é realidade concreta. Pode ampliar, pode voltar para o slide, Isnaba, e muito obrigado aí por estar compartilhando essas telas do navegador comigo e com a galera. Então, minha gente, a tela touch substituiu os teclados físicos. A tela do smartphone, deixa eu calibrar minha canetinha mágica aqui. A tela do smartphone foi otimizada, gerando uma experiência mais intuitiva para os usuários. Destaco em amarelo para o Jobs, o Steve Jobs, na época o CEO da Apple. Para o Jobs, assistam os filmes do Jobs, é bem interessante, ou de repente documentário, vocês podem encontrar pelo YouTube. O Jobs, com a massificação da internet, ele já sabia que os celulares precisariam de mais espaço para interação, para mais espaço de interação para o usuário. Então, elimina o teclado físico, bota o teclado lá e tela misturado juntos, a mesma coisa, e melhorou consideravelmente as pessoas manejando o celular. E o smartphone hoje, ele é praticamente um computador, né? Ele tem capacidade de processamento e armazenamento até melhor do que muito computador, muito notebook que você vai ver por tamanho é muito maior. Mas um celular, por vezes, ele funciona de forma muito mais otimizada que muito notebook. Ficou claro? Ou computador. Ficou claro, minha gente? Sim ou não? Olhem, isso tudo é fruto de organização orientada para o aprendizado, tá bom? Aprendizado organizacional. Aí eu destaco em amarelo, a Apple validou a sua tese, o seu produto, e ela assim acelerou o processo de aprendizado. E ela teve como insumo, ela usou essa tese e esses testes como insumo para aperfeiçoar os produtos. Não coincidentemente, você tem o iPhone 7, 6, ou 5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, eu não sei nem qual é o número de iPhone que hoje é o mais atual. Tá bom? Cada vez mais atualizando e aperfeiçoando o produto. Essa experiência da Apple com o iPhone, ela transbordou de um produto que era o smartphone, ele acabou transbordando para uma plataforma de negócios. Né? Deixa eu calibrar aqui a minha canetinha para botar o marca-texto verde. O iPhone transbordou de um produto, ele se expandiu para uma plataforma de negócios integrados, ou seja, aplicativos que a gente chama de Apple Store, que é a plataforma através da qual os usuários de iPhone baixam os seus aplicativos no seu celular. Porque hoje, volta aqui para mim, Isnaba, por favor, um celular, ele não só
recebe e faz ligações. Hoje, isso aí, essa função ela é mínima, inclusive, no smartphone, né? Hoje, praticamente, um smartphone tem vários bens complementares, que são os aplicativos, ok? Você baixa esses aplicativos lá na Play Store, são aplicativos considerados nativos, né? Então, você não vai ver aplicativos produzidos pela Apple e baixados no celular da Apple, dando conflito, travando ou com outros tipos de problemas, dando bugs ou qualquer outra coisa parecida, tá bom? É muito interessante essa experiência de aprendizado organizacional. Pode ampliar o slide todo aí na tela, Isnaba, por favor. E aí vejam só, todos esses fatos tornaram a Apple uma das empresas mais valiosas do mundo e reforçando a ideia. O primeiro a aprender, ele leva tudo. Deixa eu destacar essa frase. O primeiro a aprender leva tudo. Não é preciso conciliar, não é? Com a velocidade com qualidade. Óbvio, isso como consequência de um processo de aprendizagem. E aí, quem primeiro aprende, leva tudo. Essa é a sacada. Tá bom? Beleza. Vamos adiante. Por favor, dúvidas, exemplos ou observações, fiquem à vontade. Fiquem muito à vontade para interagir pelo chat, seja do IPTV, estou vendo vários polos conectados conosco aqui, Juazeiro do Piauí, Lagoa do Sítio, Manoel Emídio, Dom Inocêncio, Alto Longar. Também estou vendo aqui Palmeira do Piauí, São Julião, São José do Piauí e Sussuapara, bem como também as pessoas que estão acompanhando esta aula pelo chat do YouTube. Vamos adiante. O mais importante, minha gente, na verdade, não é lançar o produto perfeito. E destaco em amarelo, é a capacidade de aprender continuamente e incrementar cada vez mais novas características, novas qualidades e benefícios para melhorar a experiência do usuário com o produto e com o serviço. Essa é a sacada. Ok, deixa eu destacar aqui, fazendo esta nuvem aqui. Essa é a pegada. Então percebam, onde é que está a importância da área de RH, de gestão de pessoas, numa empresa orientada para o aprendizado organizacional? Está no recrutamento, porque são as pessoas que vão fazer isso. Entendem? Os processos, quando existe essa capacidade de aprender continuamente e com esse aprendizado você incrementar, melhorar e aperfeiçoar a experiência do usuário com o produto ou serviço que você oferta no mercado, quando se consegue isso, os processos dentro da empresa, eles se agilizam, as tomadas de decisão, elas se tornam mais eficazes. Quando eu falo eficaz, eu estou falando de geração de resultado mesmo. Ajustando as respostas, essas respostas que eu estou falando são os produtos e serviços, as respostas à demanda de mercado. Né? Eu estou falando de produto, eu estou falando de serviço. Essa aqui é a resposta da empresa, né, ao mercado. É a resposta à demanda. As pessoas procuram, as pessoas buscam. A empresa oferta produtos e serviços cada vez mais adequados a uma realidade dinâmica. Faz sentido isso que eu estou dizendo, minha gente? Sim ou não, por favor? Fiquem, podem se manifestar pelo chat, fiquem à vontade. Fiquem muito à vontade. Estava tomando aqui uma água para tirar a poeira da goela. Vamos adiante. Destaco em amarelo. Essas rápidas transformações de mercado, elas intensificam
não é, a competição, minha gente, entre as empresas, entre as marcas. Intensifica essa competição. E não é apenas uma competição entre empresas que atuam no mesmo setor. Né? Não é só isso. Não é empresas de educação não disputam o mercado apenas com empresas de educação. Empresas de turismo não disputam apenas mercado com empresas de turismo. Eu vou dar um exemplo disso para ficar muito claro. Pode voltar a imagem aqui para mim, Isnaba, por favor. Minha gente, vejam só. Eu tenho, a gente aqui em Teresina tinha uma empresa de turismo focada em turismo de negócios. Né? A ideia era, eles buscavam empresários, gestores aqui em Teresina, pegam esse pessoal e faz todo um pacote turístico de negócios. Esse pessoal pagava um pacote, e isso tinha a viagem, hospedagem, translado, alimentação. Esse pessoal, por exemplo, ia para o exterior, assistia palestras de grandes gurus da gestão americana, visitava grandes empresas, né? E tinha todo esse turismo. Mas olhem, percebam o tamanho do custo que tinha isso. E essa empresa, esse serviço turístico, ele perdeu muito mercado, ele perdeu muitos clientes. Mas não foi por uma outra empresa de turismo que fizesse a mesma coisa. Eles perderam clientes para os avanços tecnológicos. Com o ensino remoto, estes empresários perceberam que a um custo muito mais baixo, eles poderiam aqui, localmente, estar assistindo palestras de grandes gurus da administração americana, grandes gestores fora, à distância. Entendem isso? Vejam que essa empresa de turismo não perdeu mercado para uma concorrente do mesmo setor. Ela perdeu mercado para os avanços tecnológicos que reduziram aí os custos do empresário. A não ser que ele queira ir, de fato, para fazer, além do empresarial, fazer um turismo de lazer. Mas se não for isso, a pessoa contrata e participa do evento de forma remota, estando aqui, e tá tudo certo a um custo infinitamente mais baixo. Ficou claro, minha gente? É essa a velocidade, é esse o cenário em que vocês, enquanto futuros técnicos em recursos humanos, irão se defrontar quando chegarem ao mercado de trabalho. E olha que a gente está falando especificamente de treinamentos, a gente está falando de cursos de aperfeiçoamento. Antes isso tinha um custo muito maior. Hoje eles foram reduzidos consideravelmente. Antes havia uma necessidade de deslocamento físico das pessoas. Hoje não necessariamente. Hoje você contrata até uma consultoria e o consultor pode remotamente fazer muito do trabalho dele à distância na sua organização aqui. Ok? Pode ampliar o slide todo aí na tela, Isnaba, por favor. Então vejam só, minha gente, são essas novas transições de mercado, essas novas soluções, essas tecnologias inovadoras que desafiam as empresas nas quais vocês podem estar operando, trabalhando depois de formados no curso técnico em recursos humanos. E volto a dizer, nós não estamos falando uma realidade só de grandes empresas de grande porte. A gente está falando de micros, pequenas e médias e grandes empresas. Um exemplo desse tipo de forma de pensar, e aí essa forma de pensar alinhada a essas novas transições de mercado, em busca de novas soluções, de tecnologias inovadoras. Um exemplo disso é um cara que estava em 1900
produzindo inúmeras inovações tecnológicas. Esse exemplo é do Thomas Edison, o cara que criou a lâmpada elétrica. É muito interessante a experiência desse cara no que a gente está falando aqui, que é de aprendizagem organizacional, como ele pode ser exemplo para isso. Vejam só, o processo inovativo do Edison, Edison não se baseava em soluções já existentes no mercado, né? E ele nem tentava incrementar ou melhorar o que já existia. Não era essa a pegada do Thomas Edison, né? Não era isso que... Volto a dizer para vocês, o que importa não é o movimento das pessoas, o que importa é o que faz as pessoas se moverem. Ele não se movia na busca de soluções já existentes ou na tentativa de incrementar o que já existia. É uma coisa curiosa. Volta a imagem aqui para mim, Isnaba, por favor. Eu estava essa semana discutindo com o pessoal na disciplina de projeto de aprendizagem interdisciplinar. Eu estava discutindo com eles a história de se elaborar projetos de pesquisa, que a gente precisa voltar a ter um olhar de criança. Por que eu digo isso? Porque as crianças, ou nós já fomos extremamente curiosos, nós já fomos extremamente criativos quando crianças. Um exemplo disso são as perguntas que a gente faz. Por que que o céu é azul? Por que que as nuvens têm esse formato? Como foi que eu nasci? São perguntas que a maioria das pessoas nem necessariamente estão preparadas para responder, sacam? E as crianças são assim, nós fomos assim. O detalhe é que ao longo da vida a gente passa por um monte de processos de poda. Como uma árvore é podada, nós na nossa infância também somos podados. Somos podados por vezes dentro de casa, podados na escola, podados na igreja que a gente frequenta, podados no nosso grupo de amigos e amigas, entende? Então, essas podas vão levantando bloqueios à nossa criatividade, à nossa curiosidade. Chega um determinado momento em que a gente se contenta com a primeira resposta que a gente encontra para um problema. A gente fica preguiçoso. Quando eu digo resgatar o olhar de criança, é resgatar o fogo da curiosidade, é resgatar o fogo da criatividade. Uma pessoa criativa, ela não para na primeira resposta que ela encontra. Uma pessoa criativa, ela vai atrás de uma resposta, ela vai atrás da resposta B, C, D e E. Ele vai em busca de várias respostas. Uma pessoa criativa, quando ela vai pesquisar alguma coisa no Google, ela não para no primeiro link da primeira página de pesquisa do Google. Ela vai continuando e pesquisando lá nos links mais embaixo e, quem sabe, lá nas páginas também mais atrás. Ela não vai atrás apenas do que está mais fácil, porque, inclusive, é tráfego pago. Aquele link foi pago para estar lá em cima na busca do Google. Ou que está mais bem ranqueado nas buscas. Vocês entendem isso, minha gente? O Thomas Edison era um cara extremamente criativo e inovador. Ele tinha um olhar de criança para fazer as coisas. Essa coisa é interessante e é muito massa. Pode ampliar o slide todo aí na tela, Isnaba, por favor. Então vejam só, o foco do Thomas Edison era desenvolver possibilidades, faltou aqui, engoli um S, não sei como foi que eu não me engasguei com ele, né? Tá aqui o S. Era desenvolver possibilidades ainda não existentes, mas que elas fossem capazes de atender a necessidades de mercado
E aí sim ele priorizava as suas energias. Ele estava olhando para o que ainda não existia. Olha que coisa doida, não é? Olha que viagem. E aí destaca em amarelo, o inventor, quando ele criou a lâmpada, minha gente, ele não estava com a intenção de competir com a empresa de energia da época. Ele estava criando um novo mercado. É outra coisa. Isso é o que a gente chama em inovação. Isso é uma forma de pensar e de agir. Deixa eu botar o vermelhinho aqui. É disruptivo. Ok? Isso aqui é disruptivo. É quebra de padrão. É quebra de paradigma. É quando você. Essa é a sacada da inovação. É fazer algo que ainda não existe. Por isso que é tão difícil inovar. As pessoas às vezes confundem. Você tem processos que são melhorados. Você tem processos que são adaptados. Eu ainda não faço, mas ele já existe. Aí eu pego e adapto para a minha realidade. Inovar é outra coisa. Inovar é muito mais difícil. Porque envolve você criar algo completamente novo e que ninguém ainda faz. E o Thomas Edison fazia isso. É impressionante. Ele é mais conhecido por produzir a lâmpada, mas ele tem mais de 1000 patentes, né, que foram... são criações, são inovações que ele criou e registrou como patente, como direito dele. São produtos, invenções ou criações diretamente associadas ao nome Thomas Edison. Tá bom? Beleza? Tem uma coisa muito curiosa também em relação ao Thomas Edison. Volta aqui para mim, Isnabá. Deixa eu contar uma história engraçada aqui. Por vezes eu encontro aqui com o professor de literatura, o meu colega Luiz Romero, e a gente bate altos papos aqui. E uma das coisas que recorrentemente a gente conversa é sobre uma figura chamada Dom Pedro II. O professor Romero estava dizendo que o Dom Pedro II, ele era, na época em que ele foi imperador do Brasil, ele era uma figura, né? Ele era um Michael Jackson no mundo, era uma figura muito conhecida no mundo inteiro, muito inteligente, muito erudito, muito conhecido no mundo inteiro lá na época, né? E ele foi para uma feira, tipo uma feira de ciências, na Europa. E onde ele chegava, ele era reconhecido. Todo mundo queria estar perto. Ele chamava a atenção, ele atraía os holofortes da época, vamos dizer assim. E nessa feira de ciências, quando o Dom Pedro II chega, tinha um stand, né, de um importante inventor, mas que era um stand que estava esvaziado. Era o stand do Thomas Edison. Mas o Dom Pedro II era um cara tão inteligente, um cara tão visionário, que ele viu aquele negócio e chamou a atenção. Ele foi até o stand tentar entender o que era aquilo que o Thomas Edison estava fazendo. Este movimento do Dom Pedro II chamou a atenção de outras pessoas, porque diz assim, meu Deus, o que é isso? Se chamou a atenção desse cara, é porque esse negócio é muito interessante. Então, outras pessoas começaram a tentar entender também o que é que o Thomas Edison estava fazendo. Literalmente, é como se o Dom Pedro II, na época, fosse um digital influencer. Ele foi um influencer, né? E atraiu as atenções de muita gente para uma importante criação da ciência na época. O Thomas Edison, que criou a lâmpada elétrica. É uma história muito, muito interessante e eu só conheço ela porque eu fico aqui nos corredores batendo papo quando a gente está com tempo livre com o professor Luiz Romero de literatura, um grande mestre, que a gente tem a oportunidade de compartilhar o espaço de trabalho aqui com ele. Isnabá, por favor, pode ampliar o slide todo aí na tela. Câmbio. Vamos adiante. Então, minha gente, vejam só,
A gente vive em tempos flexíveis, sacam? Cada vez mais abertos. Respostas fora das instalações das empresas. Existe ação cooperativa, ação colaboradora, ação multidisciplinar. São diferentes cabeças e formas diferentes de pensar interagindo. Tudo isso é uma marca, né, desses tempos flexíveis. É óbvio que existem ainda ambientes organizacionais fechados, mas estes fechados estão em crise, né? Porque a fissura já foi aberta, já está rachada essa pedra, né? Essa ostra, ela já foi fissurada, ela já foi rachada. Dela está saindo uma pérola. Essa pérola são esses sistemas flexíveis, abertos, cooperativos, colaborativos e multidisciplinares. Então, minha gente, a cultura do aprendizado, ela é uma pérola dentro de uma organização. Agora, ela precisa de líderes, de valorização da ação individual e, ao mesmo tempo, do pensamento multidisciplinar. Isso aqui é muito massa, sacam? Já pensou um ambiente de trabalho desse jeito? Minha gente, um ambiente de trabalho assim tem grande participação em um setor de gestão de pessoas e de recursos humanos antenados com tudo isso aqui que eu estou falando para vocês. E aí destaco em amarelo: o papel do líder é garantir a coesão de pensamentos diferentes, das ações e tudo isso conectado na mesma frequência. Vamos adiante. E, minha gente, existem desafios, é óbvio. Uma empresa que se foca na aprendizagem contínua, ela também está exposta a certos riscos. E aí destaco em amarelo aí a falta de foco. Às vezes uma empresa orientada para a aprendizagem tanta ideia, tanta discussão, debate, que ela corre um elevado risco de perder o foco. Então, esse é um cuidado que precisa ter. De repente, é uma empresa que está cheia de projetos, mas ela não consegue tirar esses projetos do papel. Ela não consegue executá-los de forma mais efetiva. Por isso, minha gente, é fundamental que uma empresa focada na aprendizagem, ela possa ter disciplina e trabalhe capacidade de execução. Por isso, um bom profissional, ele não é formado apenas de conhecimentos técnicos, minha gente, de capacitações, de cursos e de oficinas ou qualquer outra coisa parecida, mas também é pelo seu conjunto de experiências, as suas formas de observar as coisas e seu relacionamento com o ambiente de trabalho. Isso ajuda muito a uma organização estar orientada para a aprendizagem contínua. E aí eu trago pontos bem interessantes aqui. Tem um modelo chamado 70-20-10. Deixa eu destacar ele aqui em marca-texto, verdinho. Este modelo 70-20-10 de aprendizagem, ele afirma que a maior parte das informações assimiladas por adultos, acontece a partir do seu cotidiano. As informações assimiladas por pessoas, ela acontece a partir do seu cotidiano. Isso representa 70% da aprendizagem de uma pessoa. Seguidos por aquelas que são adquiridas por meio do relacionamento com os outros, observação e trocas de ideias, por meio do relacionamento com outros, por meio da observação e trocas de ideias. Eu acabei de dar um exemplo para vocês da minha interação com o professor Luiz Romero e como isso, e aí eu trago isso como exemplo para ajudá-los a entender esse conteúdo,
Isso aqui é 20% da capacidade de aprendizagem de uma pessoa. E apenas 10% do conhecimento ele é obtido ou ele é formado através de cursos e métodos de ensino formais. Não é? Aqui é no plural. Só um minuto. Marca texto preto. Deixa eu botar aqui formais. Isso. Ensino. O cursos e métodos de ensino formais. Ok. Vamos adiante. A aprendizagem organizacional, minha gente, ela capacita colaboradores em diferentes aspectos, né? Aí destaca em amarelo, são habilidades técnicas desses profissionais, que aí muito se chama de hard skills, como habilidades também comportamentais, chamadas de soft skills. A gente tem que ser profissional bom do ponto de vista técnico, mas também do ponto de vista comportamental. E todas essas capacitações tornam os funcionários da instituição, da empresa ou da organização mais preparados para desenvolverem suas tarefas, para lidarem com suas circunstâncias, com as circunstâncias, né? Também incomuns no ambiente corporativo, dentro e fora da empresa. Uma empresa que valoriza essa aprendizagem organizacional e promove ações que estimulem esse contexto de trabalho, ela demonstra maior preocupação com seus colaboradores, maior preocupação com seus clientes, e isso acaba transbordando positivamente. Destaco em amarelo. Ao focar em aprendizagem, ela melhora o perfil profissional dos seus colaboradores, que passam a ser mais capacitados nas tarefas exigidas e também mais sensíveis em reconhecer as necessidades dos clientes. Minha gente, estou olhando para o relógio agora, são 18 horas e 18 minutos, eu estou finalizando o nosso encontro por aqui, viu? Grande abraço, esses eram os aspectos mais importantes que nós tínhamos para discutir hoje. Boa noite, nós nos encontraremos na próxima semana. Tchau, tchau.